Gravação iniciada. Conselheiros, então, em continuidade à nossa sessão da parte da tarde, do dia 10 de maio, vamos para o item 14 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, recorrente Fazenda Nacional, interessado no Votorantim, corretora de títulos e valores imobiliários limitada. O patrono se encontra, Patrícia? Sim, doutora, ele está disponível. Pode chamá-lo. Farei a convocação. Obrigada. Doutor Caio, peço para baixar a mãozinha, tá? Por favor. Obrigada. O 15 também, né, Fernando? Sim, presidente, é do mesmo contribuinte. 14 e 15, Só que são processos diferentes. Ok. Doutor Leandro, bem-vindo à nossa sessão, à nossa turma. Eu vou pedir só para você deixar o microfone no mudo, por favor, para o relator iniciar. É o 14 e o 15, né, doutor? É isso, tá joia. Correto, presidente. Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Obrigado. Doutor Fernando, pode iniciar, então, o número 14 da pauta, que é o Votorantim, corretora de títulos e valores imobiliários, item 14. Vamos lá. Presidente, então é um PEC, né, envolvendo o ano calendário de 2009. O contribuinte fez opção pelo FINOR, com recolhimento de um DARF, né, ele fez um recolhimento do DARF em 31 de março de 2010, o valor de 184 mil e alguns quebrados, equivalente a 6% do imposto devido. Né. Na DIPJ 2010, no calendário de 2009, ele transmitiu tempestivamente, confirmando ali a opção pelo FINOR. No ano seguinte, em 2011, ele transmitiu uma retificadora, né, ajustando a apuração do lucro real, lá, mantendo a opção pelo FINOR, mas alterou a apuração do lucro real. A unidade de origem, analisando essa opção, ela indeferiu o pedido com fundamento exclusivo que a retificadora da DIPJ foi entregue após 31 de 12 de 2010, após o encerramento do exercício que deveria ser transmitido à DIPJ. O contribuinte apresentou PEC, pleiteando reconhecimento do incentivo fiscal, foi indeferido, com base em dois fundamentos: irregularidade fiscal do contribuinte, e a DIPJ de 2010 retificadora foi transmitida após o encerramento do ano. O contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade, né, disse que estava em situação fiscal regular, que formalizou corretamente sua opção pelo FINOR mediante o recolhimento de DARF específico, opção também evidenciada no IPJ, e a retificadora apresentada não consubstanciou nova opção ou teria acarretado acréscimo ao incentivo fiscal originalmente atrelado à opção efetuada. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade. O contribuinte apresentou recurso voluntário, né, reafirmando os termos da manifestação de conformidade. O acórdão recorrido, que é o 13.01004.440, qual participei do julgamento, deu provimento ao recurso. Aplicou a súmula CART 37 quanto à regularidade, a comprovação da regularidade fiscal, o contribuinte teria trazido as certidões. E quanto ao incentivo fiscal,
a retificadora concluiu que a mera retificação da DIPJ não pode ensejar o indeferimento da apreciação do PEC, né? Normalmente se a opção for regularmente exercida na DIPJ original, e até citando um precedente da Câmara Superior, diz lá que a retificadora, né, não poderia ser razão suficiente para o indeferimento do benefício por falta de previsão legal. A Procuradoria foi intimada de decisão, interpôs o recurso especial. Tá? O recurso especial, então, ele foi admitido em relação às duas matérias. O contribuinte foi intimado, apresentou a PFN apresentou o recurso especial, o contribuinte depois apresentou as contrarrazões. Ele pede que o recurso fazendário não deveria ser conhecido em razão do descumprimento no artigo 67, parágrafo 3º, em relação à matéria do momento da comprovação da regularidade fiscal, uma vez que o entendimento firmado no acordo recorrido adotou o entendimento da súmula CARF número 37. Nas contrarrazões, o contribuinte diz, olha, já foi citada a nova redação da súmula CARF número 37, então não teria como ser admitido nesse ponto. Isso aqui. Ele também diz que não deveria ser conhecido com base no parágrafo 12 do 67 também, que os paradigmas colacionados pela PGFN contrariariam a súmula 37 na data da admissibilidade. Em relação à matéria declaração retificadora fora do exercício de competência com alteração dos valores dos incentivos fiscais, também ele pede o não conhecimento por ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma relacionado pela PGFN, que era porque ela diz que enquanto no acórdão recorrido a formalização da opção pelo FINOR tenha se dado com base no recolhimento de DARF específico, com validação por DIPJ transmitida tempestivamente, no paradigma indicado pela PFN, a opção pelo FINOR somente teria se dado com a transmissão de DIPJ retificadora transmitida após a competência do exercício correspondente. O mérito requer a confirmação da decisão recorrida. Presidente, é o relatório. Ok, conselheiro doutor. Não sei se o senhor está me vendo aqui, eu vou marcar o seu tempo, tá? Você fica à vontade. Obrigado, presidente. Eu vou tentar fechar aqui em 5 minutinhos a apresentação. Na pessoa da doutora Andréia, cumprimento a todas e a todos, feliz por revê-las e revê-los com saúde, e faço votos de que suas famílias também estejam bem. Hoje inaugurando aqui o Teams, né? Quem diria que nós estaremos felizes por inaugurar um novo ambiente virtual, e parabéns aí pelo esforço de sempre melhorar, né? De fato o Teams parece mais familiar, né? Nesse novo mundo. Bom, eu vou pedir a gentileza de compartilhar a tela, como hoje é a primeira vez para tudo, então eu peço que confirmem, por gentileza, se veem a minha tela. Vem? Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Nos parece mesmo que é o caso de não conhecimento do recurso especial da Fazenda, primeiramente por conta da contrariedade à súmula 37, já como colocado pelo relator, Dr. Fernando, o acórdão de Câmara Baixa ele é claro em relação à aplicabilidade aí da súmula 37, do enquadramento na súmula 37. E aqui a gente tem dois dispositivos distintos, né, em relação ao não cabimento do RESP por conta da súmula 37. Então, primeiro, é contrariar o próprio acórdão recorrido estiver em linha com súmula, e, segundo, que o paradigma contrarie súmula, né, e é o que a gente buscou demonstrar, que os paradigmas trazidos, melhor dizendo, tratam de uma hipótese que em 2018, com a revisão da súmula 37, veio a ser solucionado, no sentido principalmente de que a demonstração da regularidade fiscal pode ocorrer a qualquer tempo. Aqui então a gente faz essa comparação da súmula 37 na sua redação original e pós-revisão, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, inclusive mediante a apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. Aqui do lado inferior direito a gente faz uma pequena linha do tempo, né, mostrando que tanto o primeiro acórdão paradigma como o segundo são anteriores
a revisão da súmula ocorrida em 2018, que nos parece, então, deixar claro que hoje, né, na perspectiva do conhecimento do colegiado, de fato, nos parece que o regimento interno do CARF impede o conhecimento do recurso especial em relação à matéria da súmula 37, a questão da regularidade fiscal. E, em relação à apresentação da declaração retificadora, como já bem colocado pelo Dr. Fernando, nos parece também não cabível o recurso especial da Fazenda, porque não há similitude fática. Uma questão muito simples. Aqui, no caso, trata de opção em DARF específico. E nos paradigmas, ou no paradigma, trata de opção em DIPJ, e DIPJ retificadora. Né? Então, isso de fato nos parece ser possível, teria sido possível identificar já no exame de admissibilidade, no entanto, isso passou, e então agora cabe ao colegiado vamos dizer, o não conhecimento sobre essas razões do recurso especial. Em relação ao mérito, de fato, não vou aqui gastar o tempo das senhoras e dos senhores, mas simplesmente deixar claro que a própria súmula 37 hoje tem efeito vinculante. É interessante que a DRJ ela expressa, fala, olha, deixo de aplicar a súmula 37 porque ela não tem efeito vinculante. Né? Só que depois ela passou a ter o efeito vinculante. Então, a importância de efeito vinculante em súmula para não deixar, de fato, chegar a um processo desse aqui nessa colém da turma. Em relação à regularidade fiscal, está aprovado por N documentos, aqui apenas para ilustrar, né, o CRF, a CND conjunta, né, enfim, documentos que estão juntados no processo desde o início, demonstrando de fato a aplicabilidade da súmula em relação à comprovação da regularidade fiscal, tanto à época da opção como após a opção. Como dito, foi feito via DARF específico, de modo que a regularidade fiscal ela deveria primeiro se até aquele período do DARF específico, e esse foi o motivo, né? Não, você deveria ter comprovado com base na DIPJ, não, mas a DIPJ ela só espelhou o que eu já tinha feito em março, né? Enfim, uma discussão de fato que não tem nenhum cabimento aqui perante a Câmara Superior, porque já superado em favor do contribuinte. E aí, passando aqui, vou direto em relação a esse ato declaratório. O CARF, aos poucos, consolidou esse entendimento de que o ato declaratório, esse citado 26 de 85, ele não é aplicável para o período posterior ou para o período de vigência do RIA 99, por quê? O ato declaratório ele foi editado no momento em que só havia opção via DIPJ, né? E aí, naturalmente, o próprio dispositivo ato declaratório não se aplica ao caso em que a opção foi feita via DARF específico. Passando então adiante aqui, para finalizar, o entendimento desta turma é consentâneo com o argumento da recorrida, né? Trazemos aqui uma pequena jurimetria, mostrando mesmo que a mera entrega da retificação, da declaração retificadora não anula o direito, né? Mormente pelo fato de a opção ter se dado em DARF específico e não se alterar de nenhuma forma com a entrega da retificadora. Os efeitos da retificadora têm a mesma natureza da declaração originária e aqui, por fim, mostramos que o valor destinado ao FINOR ele restou reduzido proporcionalmente à retificação, o que de nenhuma forma implica prejuízo ao erário. Isso já foi analisado, inclusive, pela doutora Edeli no 9101004623 em janeiro de 20, num caso bem parecido. E então finalizamos pedindo não conhecimento do resto da Fazenda e, se conhecido for, o seu desprovimento. Paro aqui próximo dos 5 minutos e devolvo a palavra agradecendo a atenção. Ok, doutora, obrigada. Conselheiro Fernando, pode continuar. Vamos lá, então, presidente. Eu tentar fazer um resumo aqui, né, dentro do possível. Eu chamo a atenção para a data do despacho de admissibilidade, tá? Ele é de 24/4/2020, tá? Então, eu vou primeiro analisar a questão da regularidade fiscal. Se a gente pegar o acórdão recorrido, ele cita expressamente o novo texto. Tá? Então, a gente tinha aquela dúvida com a redação original da súmula CARF 37, que foi alterada depois para qualquer momento. Né? Então,
não dá nem para ir muito adiante, tá? É um caso típico aqui de... primeiro que ele não deveria ter sido sequer admitido, porque a data do despacho decisório, essa nova redação não deixava sombra de dúvidas a respeito que a regularidade fiscal poderia se dar em qualquer momento. O contribuinte ele comprovou desde a manifestação de conformidade que ele estava regular tanto em relação lá atrás, quanto ele tinha certidão no momento da própria manifestação de inconformidade. Isso já foi analisado pela turma recorrida. Então, eu estou encaminhando meu voto em relação a essa primeira matéria para não conhecer do recurso especial da PFN, tanto com base no parágrafo 3º quanto no parágrafo 12. Porque na data da admissibilidade ele também já não deveria nem ter subido essa matéria. Tá, presidente? Posso ir para o segundo ponto, presidente? Vamos votar o conhecimento, conselheiro? Depois a gente continua. É porque tem... ainda falta o conhecimento. Então vamos votar o conhecimento todo. Ok, tá. Pode continuar. Segunda matéria, então, ela diz respeito ao investimento incentivado com base em declaração retificadora, né, fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais. Esse é o título dado pela PFN no seu recurso. Tá? Nesse aqui eu entendo que ele deve ser conhecido. Tá? Que eu chamo a atenção que de vocês eu coloquei ali em amarelo, tá? Então, no paradigma indicado, ele diz lá assim: ainda que a situação fática do acórdão recorrido, aqui é o despacho decisório, tá? Ainda que a situação fática do acórdão recorrido não se refira a aumento de investimento ou FINOR, né, com a DIPJ retificadora, o cerne da questão versa sobre a possibilidade ou não de tal investimento ser perfectibilizado a partir da declaração retificadora. Nesse ponto, resta clara essa situação no acórdão de referência, conforme se extrai de parte do voto. Então, essa aqui é a situação do paradigma. Ó. Ademais, outra irregularidade também se constata nos autos. A existência de IPJ 98, entregue em 30/11/1999, a retificadora, fora do exercício de competência, com a alteração da opção relativa à localidade de 97 em seu aspecto financeiro, mantida apenas a identidade do fundo. Né? Nesse caso aqui do paradigma, foi uma situação em que houve redução de valor. Então, na retificadora se reduzia o valor. Né? E ainda assim, né, o voto está aqui embaixo, vai colocar lá. Ademais, outra irregularidade também se constata. Existente IPJ retificadora entregue 30/11/99 fora do exercício, né, que alterou o aspecto financeiro. Então, ela diz assim que em 30/11/2009 foi entregue da IPJ retificadora, a qual teve o título único de retificação de dados original e não retificação de opção. Então, no caso, ela falou, não retificou a opção, mas alterou o valor. E essa alteração de valor ela não se acatou no paradigma. Já o acórdão recorrido, né, ele se manifesta, ó, com razão adicional de decidir, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida adotaram o entendimento que deve se rejeitar o pleito agora por força de entrega de declaração retificadora no calendário de 2011. Né? Lembrando que era de 2009, o incentivo fiscal, DIPJ original 2010, retificadora 2011. Então, ela coloca assim: verifica-se que o PEC apresentado pela recorrente não foi apreciado pela autoridade administrativa pelo fato de contribuinte ter apresentado DIPJ retificadora. Destaque-se, porém, que essa razão per si não é suficiente a justificar a não apreciação do PEC, mormente pelo fato de que a DIPJ original já contemplava a opção pelo contribuinte pelo FINOR. Com efeito, a mera retificação da DIPJ isoladamente não pode ensejar a apreciação do PEC, né, destacando como está no bordo aqui, se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original. Ademais, a DIPJ retificadora produz os mesmos efeitos da DIPJ originalmente apresentada. Aí ela cita aqui até um precedente que o relator é do conselheiro Rafael, o final 2339. Pois bem, tá? Eu vou chamar a atenção aqui no voto que é transcrito do Rafael, né, no último parágrafo. Né, ele fala que a retificadora por si não era problema, ele fala que a transcrição das telas de consulta da IPJ do referido do despacho decisório
indica apenas que houve redução da base de cálculo do incentivo, de 78 milhões para 76 milhões. Em consequência disso, também houve redução do valor do FINOR de 9.385 para 9.186.000. Mantido o mesmo percentual para apuração do incentivo, 12%. Agora, tá? No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao FINOR em detrimento do RPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma proporção. Tá? Então, a impressão que ele tinha era que podia ter havido recolhimento maior. Coloca em suas contrarrazões, o contribuinte aduz que, enquanto no acórdão recorrido a opção pelo FINOR se deu com base no recolhimento de DARF específico, no paradigma colacionado pela PGFN, essa opção de se perfectibilizado somente com a apresentação do DIPJ, que impediria o conhecimento do apelo fazendário em razão da ausência de similitude fática. Entenda não lhe assistir razão, pois, embora, de fato, no caso concreto, a opção pelo FINOR por parte do contribuinte tenha se dado inicialmente com base em recolhimento de DARF, opção essa corroborada pelo contribuinte na transmissão do seu DIPJ original, após o prazo para entrega do DIPJ, e mais precisamente no ano seguinte da transmissão dessa declaração original, o contribuinte procedeu à retificação da DIPJ. E, ao contrário do alegar em suas manifestações nos autos, fazendo constar não só valor superior de destinação de recursos ao FINOR, como também alterando sua opção inicial de 6% para 12% de RPJ devido. Nesse sentido, convém ressaltar que sobre o RPJ original, o contribuinte apurou base de cálculo de incentivos fiscais de 3 milhões de 81 mil e alguns valores quebrados ali, a alíquota de 15% no valor de 3 milhões e 277, menos as deduções de destinação de imposto no total de 196 mil, para chegar naquele valor, com informação pelo FINOR e utilização da alíquota de 6%, com valor líquido do incentivo de 184 mil. Eu reproduzo aqui as telas, a DIPJ do contribuinte original. Tá? Contudo, embora o contribuinte afirme em seus recursos que em sua DIPJ retificadora não houve alteração quanto à opção pelo FINOR do seu cálculo na ordem de 6% de RPJ devido, na realidade, nessa retificadora consta a base de cálculo menor do incentivo fiscal, no montante de 1.648.000, utilização de percentual do incentivo maior, agora a alíquota de 12%. Então, ali na ficha 27 do contribuinte, vocês observarem, o percentual está 12%. Lá em cima era uma base de cálculo maior com a alíquota de 6%. Aqui embaixo é uma base de cálculo menor com a alíquota de 12%, que saiu de 184 foi para 197 mil. Desse modo, ainda que a opção pelo FINOR tenha sido dada pelo recolhimento de DARF específico, não há dúvida de que, com a retificadora transmitida após o encerramento do período, o contribuinte buscou alterar o cenário original da destinação de recursos a esse fundo. Procedimento que, no acórdão recorrido, não foi óbice para o deferimento do pedido do contribuinte, ao passo que, ainda que em situação fática semelhante, foi razão do indeferimento do PEC no acórdão paradigma em questão. Assim, quanto à matéria de investimento incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores dos incentivos fiscais, recurso da PGFN deve ser conhecido. Então, o meu voto de conhecimento é o conhecimento parcial em relação à segunda matéria, presidente. Ok. Doutora Edeli, como vota, então, o conhecimento? Com o relator. Doutora Lívia? Também acompanho o relator. Me parece que a alegação do sujeito passivo de que se trata de situações diferentes, um foi opção por DARF específico e a outra por declaração, foi, entre aspas, ignorada pelo acórdão recorrido. O acórdão recorrido trata como se fosse opção pela DIPJ. E aí, em nenhum momento, ele fala opção em DARF, ele fala a opção foi pela DIPJ original, que depois foi retificada, então ele trata a questão como se fosse opção pela declaração. Então, apesar do aspecto fático estar diferente, a razão do decidido do paradigma altera a razão de decidido do recorrido, que ignorou o fato de ter sido opção por dado específico. Então, por isso, eu acho que a questão é de se conhecer, sim, que o racional do paradigma altera o racional do recorrido. Apesar do fato, talvez não ser aquele, mas é o fato, a gente vai olhar no mérito, né, e não no conhecimento. Então, acompanho o relator no conhecimento. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu não vejo identidade, mas eu vejo semelhança. Eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Matosinho, conhecimento, como vota?
Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre, como vota no conhecimento? Também. Não escutei, conselheiro. Também acompanho o relator, presidente. Desculpa, eu bati sem querer 2 vezes. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Olha, eu acho que com a devida vênia eu vou aqui divergir, ficar no 7-1, mas eu divirjo do conselheiro Fernando no que tange ao conhecimento da segunda parte, que eu entendo que é fundamental no que tange à construção do arcabouço fático probatório, né, do modo de opção para o que efetivamente foi decidido, que foi efetivamente a retificação do instrumento. Como no caso não foi um instrumento utilizado, eu entendo aí que a gente faria subir algo, né, dentro de uma premissa que, ainda que o acórdão não tenha atribuído, se um dia alguém for pegar a jurisprudência e buscar qual é a raiz fática disso, não vai encontrar efetivamente uma correspondência. Então, para mim, não existe similitude fática necessária, presidente, em relação à segunda matéria. Ok. Bom, eu acompanho o relator, então ficamos conhecimento parcial por maioria, vencendo o conselheiro Caio. Vamos ao mérito, então, conselheiro Fernando. Que não conhecia, eu acho importante deixar bem claro. Isso, que não conhecia. Tá bom, né? De qualquer maneira, se conheceu parcialmente, tá bom. Não conheceu na integralidade. Posso começar? Pode continuar. Então, eu pulo o item 1 do mérito ali, né? Porque era da matéria que a gente não conheceu. Vou para o item 2. Senhores, o item 2 é o seguinte, né? Estou trazendo de novo só um breve relato explicando como é que se deu essa questão do incentivo fiscal. O contribuinte optou, fez o recolhimento com um DARF com 6% do imposto devido, entregou a DIPJ corroborando esse valor, e depois houve uma retificadora, né? Então, a questão da retificadora, eu adoto completamente o entendimento tanto da decisão recorrida quanto dos precedentes que a gente tem firmado aqui, acho que creio até talvez por unanimidade no colegiado. E eu participei do julgamento anterior, não era o relator, né? Mas eu estou dando um provimento parcial ao recurso à PFN nesse caso, simplesmente porque acho que o valor tem que ficar limitado ao do DARF, que nesse caso é igual ao valor da DIPJ original. Como na DIPJ retificadora tem 13 mil a mais, eu entendo que se a gente deixar em aberto é capaz de se reconhecer como 197 mil. Estou tentando resumir já, porque como eu mostrei as fichas ali no conhecimento, acho que dá para entender qual é o raciocínio do meu voto. É tal qual decidido na turma COR, só que como o valor original era 184 e na DIPJ da retificadora tem um valor de 197, eu acho por bem deixar bem claro aqui a delimitação ao valor do DARF, que corresponde exatamente ao valor da DIPJ original transmitido. Então, presidente, eu estou votando nessa parte conhecida da provimento parcial para limitar o valor do incentivo fiscal, o DARF recolhido e informado na DIPJ original a título de destinação ao FINOR no valor de R$ 184.867,03. Ok, conselheiro. Doutor Leandro, o senhor quer fazer algum esclarecimento de fato? Pois não. Isso, obrigado, presidente. Doutor Fernando mencionou um valor que eu acredito seja, na verdade, do paradigma, 197 mil. Porque, no caso, ele reduziu de 184 para 180. Como houve uma redução do valor destinado, eu digo isso, faço esse esclarecimento para que o doutor Fernando veja se isso influencia o seu entendimento, porque, no seu entendimento, se fosse 197, ele aumentaria, né? Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele foi reduzido de 184 para 180, justamente por conta da correção da base de cálculo, né? Do IR do período. Então, só para fazer esse esclarecimento de fato. Muito obrigado, presidente. Ok, conselheiro, pode falar. Presidente,
Olha, eu posso estar equivocado, né? Acredito assim, ó, que no frigir dos ovos não vai fazer alteração, não vai fazer diferença para o contribuinte. Mas eu retirei isso da DIPJ, né? Está lá na folha 267 dos autos, para quem quiser analisar, na ficha 27. Inclusive eu boto as duas fichas, né? Coloco a ficha da DIPJ original em cima e da DIPJ retificadora embaixo. Talvez eu tenha me equivocado em algum lugar, e aí eu mostro, na de cima era 6, na de baixo era 12. Por isso, não sei se eu me equivoquei. Pode falar, Matosinho, doutor Matosinho, pode falar, conselheiro. Não sei se o Fernando terminou essa explicação, só gostaria de entender, antes de iniciar a votação, esse percentual, porque na original ela previa a aplicação até 6%, na retificadora até 12%, eu não me recordo aqui, então assim, não compulsei os autos, porque essa diferença, Fernando, que permitiu um percentual muito maior, o dobro, né, na retificadora, porque eu estou vendo aqui as telas que você copiou e colou, né, de 6 até 6 era, depois passou para 12. Você tem condições de me explicar? Na verdade, esse tema é um tema que não foi debatido no processo inteiro. Para mim parece, eu queria entender se isso é uma alteração de opção. Pois é. Porque para mim pode ser relevante se for uma alteração de opção. Eu queria entender. De onde sai esse 6? Talvez o doutor possa até nos ajudar. De 6 para 12, o que sai de 6 para 12? Eu sei que o global vai ficar limitado ao DARF, mas mesmo assim me parece que pode ter uma questão que é uma modificação de opção. E aí, não sei, gostaria de compreender. Ok, conselheiro Fernando, pode responder. Antes do doutor, se for o caso, do doutor André, de permitir ele fazer o esclarecimento, mas antes de ele poder se manifestar, o que eu queria dizer é o seguinte, na verdade, essa declaração retificadora, ela não vai fazer efeito nenhum, assim, no entendimento da própria fiscalização, porque ela foi transmitida após o encerramento do ano a que se refere, né? Então, assim, o que pode acontecer é talvez o contribuinte ser prejudicado, né, de ter uma parte ali que considere, vamos supor, se confirmar o que ele está falando, que era reduzir para 180, enfim, se 6% do imposto devido for superior aos 184 que ele colocou lá na frente, vai ser recurso próprio. Ia faltar imposto e o contribuinte seria prejudicado, né? Mas o fato aqui é que essa questão não está sendo discutida nem pela PFN, nem pelo contribuinte. O que eu só quis dizer, para deixar bem claro, que eu estou ignorando a quantificação pela DIPJ retificadora. Está valendo o DARF que ele recolheu e o que ele entregou na DIPJ original, ponto, que era os 184 mil, ponto. Então, por que ele passou para 12, se a base de cálculo alterou, é uma coisa que para a gente nem nos alcança nesse momento processual. Conselheira Edeli, já está preparada? Ok. Conselheiro Matosinho, vou pedir para o senhor tirar a mão só. O senhor quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Um esclarecimento de fato, presidente. A folha 267, né, Fernando, aqui evidenciaria o novo valor aplicado. Esse é da retificadora. Ok, olha lá, 267, a declaração no calendário 2008. Esses coeficientes mudam mesmo de ano para ano. Quer deixar com vista de mesa?
Vista de mesa só se for depois do outro processo, porque aí o patrono ele ainda tem mais um processo. Aí teria que resolver até o outro processo, senão vai ter que ser vista a vista. Esse ano ele mudou o coeficiente muda de 2008 para 2009, né? O percentual. Né? Eu fui, agora que você falou, a DIPJ na sequência não era do ano calendário. Não, era de 2008, não é de 2009. Era de 2008. Isso tem um impacto até no conhecimento. Tá, mas... A senhora quer pedir vista? Então deixa vista. Vista para a conselheira Edeli convertida em coletivo. Ok, doutor? Só para, antes de seguir, não, eu vou olhar a DIPJ certa aqui, né? Mas realmente eu peguei na sequência. Tinha a primeira, tinha a segunda, aí fui para a mesma ficha, tinha uma diferença de valor. Por isso que o doutor estava tão insistente, porque aqui... Como ele juntou, tinha a questão de anos anteriores, ele juntou as outras DIPJ e eu acabei pegando a ficha DIPJ equivocada. Lembrando que essa foi a razão pela qual eu encaminhei o voto para não conhecer. Então, sugerir que o julgamento em relação ao conhecimento não seja encerrado, né? Porque a dúvida de fato pode ensejar a reformulação dos votos de conhecimento. Então vamos fazer vista no conhecimento. Não, vamos fazer o seguinte, vista para a conselheira Edeli convertida em coletiva e vamos colocar no enunciado que não foi fechado o conhecimento, tá? Ok? Mas de qualquer maneira vamos converter em coletiva. Então vamos para o 15, doutor Fernando, que é o mesmo patrono, certo, doutor Leandro? Certo, presidente. Será que eu poderia tentar contribuir? Na verdade, em relação ao anterior, a DIPJ do ano calendário de 2009, ela está juntada. Eu receio que vai demandar um tempo talvez muito precioso da doutora Edelia, algo que, se vocês quiserem analisar a vista de mesa, desculpem aqui, talvez esteja sendo um pouquinho... não dá para ser vista de mesa, doutor, porque pode demandar mais tempo e aí a gente tem outros processos na frente com outros patronos, tá? Tudo bem. Bom, mas pode continuar, conselheiro Fernando. Vamos lá, presidente. Esse daqui também é um processo, de certa confusão nesse aqui. Também diz respeito a incentivo fiscal, né? Só que nesse processo, ao contrário, a gente não está discutindo o FINOR, não está discutindo o incentivo fiscal em si, mas sim o auto de infração que decorreu da suposta falta de recolhimento de imposto de renda em razão do que foi decidido no outro processo, tá? Então, aqui o acórdão recorrido, incentivos fiscais, insuficiência do recolhimento do RP, funcionamento de ofício. Tendo sido reconhecido os valores excedentes destinados ao FINOR, 6% não tem natureza tributária, por conseguinte, não pode ser compensado pelo RPJ devido, resta procedente o lançamento para exigir a diferença do imposto, né? E aí tem a multa de ofício. O contribuinte opôs embargos de declaração em relação a esse acordo, né? Foram rejeitados, apresentou recurso especial, suscitando dissídio jurisprudencial contra as seguintes matérias: erro de fato no preenchimento de DARF e avocação ao IRPJ dos valores a maior destinados ao FINOR. Indicou como paradigma de divergência, na primeira matéria, os acordos 1401 e 1201, na segunda matéria, o acórdão 198.016. Então, aqui, a transcrição desses paradigmas. Tá? Como resultado do exame de admissibilidade recursal e agravos, o recurso especial do contribuinte teve segmento parcial, reconhecendo-se o dissídio apenas contra a matéria erro de fato no preenchimento do DARF, e apenas com base no paradigma 14.001.001.843. Propósito da matéria que teve segmento, o recorrente aduz em síntese que
Houve erro de fato no preenchimento do DARF, utilizou o percentual de 18 em lugar de 12, como seria correto, com consequente recolhimento a menor do RPJ em relação à diferença de 6% destinada a maior ao FINOR. O erro decorreu do fato de a alíquota de destinação ao FINOR ter sido reduzida de 18% para 12% no calendário 2004, período autuado, após uma série histórica de 18%. A ficha 36 da DRPJ 2004 registrou a destinação de recursos ao FINOR ao percentual correto de 12%. Diferentemente do que entender a autoridade administrativa e o CARF, os valores destinados ao fundo de investimento, corretamente declarados da IPJ, 12%, porém recolhidos em excesso de 18%, não devem necessariamente ser considerados com aplicação de recursos próprios. O exercício da opção em relação à destinação de recursos ao FINOR deu-se mediante declaração da DIPJ, e não quanto do recolhimento do DARF. Nesse sentido, a opção irretratável, que se refere ao parágrafo 5º do artigo 4º da 9532, está consubstanciada da DIPJ ao percentual de 12%, portanto, a retificação do valor recolhido a maior número de DARF, 6%, é perfeitamente possível. Em julgamento de caso idêntico, no empresa do grupo, a turma recorrida em outra composição entendeu que a destinação representava erro de fato, acórdão 1301-001-133, citado no paradigma RI 1401-001-843. E, uma vez que a recorrente declarou corretamente em sua DPJ os valores destinados ao FINOR, por óbvio, mero erro de cálculo quanto ao recolhimento da parcela não tem como desnaturar a opção declarada. Conclui pugnando pela reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecido o erro de fato no preenchimento do DARF, cancelando sua atuação e, consequentemente, revocando a parcela excedente de 6%. PFN apresentou contra-razões, pediu não conhecimento do recurso, o contribuinte não teria demonstrado analiticamente a semelhança fática entre os casos confrontados, o recorrente não pode demonstrar dissídio a partir do seu próprio ponto de vista, diz que seria o ponto de vista dele. O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na análise de fatos e elementos de prova constantes dos autos, que não haveria divergência de tese jurídica. A particularidade que se encontra nos acordos indicados como paradigmas e que foi relevante para a conclusão do acórdão recorrido, ou seja, a decisão de que o excedente representa a aplicação de recursos próprios do contribuinte no FINOR, ocorreu em outro processo, o de número 16.327.00.1726.2007.00. Não cabe a sua rediscussão nos presentes autos, que cuida da auto de infração decorrente do recolhimento de RPJ em razão do deferimento parcial do PERC. Quanto ao mérito, sustenta que o lançamento foi efetuado em virtude da constatação de que uma parcela do DARF vinculada ao RPJ foi reconhecido como incentivo fiscal, diz que essa matéria é tratada no processo final 2007.00, e não seria discutível aqui. Que é correto o procedimento fiscal, pois não tendo ocorrido pagamento espontâneo do RPJ, já visto decidido naqueles outros autos, procedeu à lavratura do auto de infração. O presidente é o relator. Pois não, doutor. Vamos começar aqui. Pode começar. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Fernando, por bem refletir o caso. Esse caso eu começo fazendo um comentário, um tom de brincadeira, que quem disse que PERC não pode ser complicado, né? Eu acho que esse é um caso. Começando com um resumo, e na sequência eu vou compartilhar. Aliás, eu já vou compartilhar a tela, para ver se dá certo, né? Peço a gentileza de sinalizarem se conseguem visualizar, por gentileza. Sim. Muito obrigado, presidente. Bom, então, aqui o que aconteceu, em resumo, houve aqui sim uma destinação a maior via DARF específico e, como tal, implicando num recolhimento a menor do imposto de renda. Ao se constatar esse recolhimento a menor quando da análise do PERC, que é objeto de um outro processo, houve, então, a lavratura do auto de infração relativo à diferença, de 12% para 18%, ou seja, relativo aos 6%. O que temos aqui, então, é um auto de imposto de renda do ano calendário de 2004, relativo a essa diferença, tida por recolhida a menor, por conta dessa destinação ao maior no DARF específico. Bom,
a impugnação naturalmente foi no sentido de, olha, para ter um auto de infração é necessário antes se definir, se resolver em definitivo a discussão sobre essa destinação a maior, o que, como eu disse, se dá num outro processo, final 2700, e caso se mantivesse o auto de infração, que fosse cancelada a multa. Por quê? Nesse caso, consideraríamos aí por analogia o artigo 63 da 9430, no sentido de que ainda pende de decisão definitiva justamente a discussão acerca da destinação a maior, o que poderia servir, vamos dizer, de causa suspensiva a esse lançamento e, como tal, justificar a não aplicação da multa de ofício. Esse foi o objetivo, foram as duas matérias da impugnação. DRJ mantém o auto, CARF, a relatora, ela votou pelo provimento do recurso voluntário e restou vencida, o acórdão embargado, ele, no entendimento da hora recorrente, teve omissões relevantes. A principal delas, e que é objeto aqui desse recurso, é a natureza de erro de fato na destinação. E por que eu destaco isso? Porque aqui não se quer, assim como não se queria no recurso voluntário, perante essa Câmara Superior, também não se quer uma decisão que determine a alocação de ofício dessa destinação a maior ao IRPJ ou a compensação para anular o auto, mas que se reconheça a natureza do erro de fato nessa destinação ao maior, o que automaticamente afasta a opção presumida pelo fisco de que foi um investimento com recursos próprios e que então o contribuinte teria, ele quis, né, na visão do fisco, recolher menos imposto e destinar mais para o FINOR. É isso, né, que é a acusação fiscal. E o contribuinte fala o seguinte: as minhas provas juntadas aos autos são suficientes para mostrar que eu não quis destinar a mais, eu me equivoquei ao destinar a mais. E é isso que se pede ao CARF, como já antecipo, aliás, o Dr. Fernando já trouxe, em caso análogo, essa decisão da Câmara Baixa implicou uma reanálise da DRJ, Dr. Hugo Hashimoto, bastante, né, atuante na DRJ, votou pela procedência da manifestação de inconformidade para determinar à Receita Federal que considerasse a destinação a maior como um erro de fato. E o que fez a Receita Federal? Falou, olha, sendo um erro de fato, eu vou proceder à alocação dessa destinação a maior para o IRPJ e cancelar o débito. Então, veja, o que se pede, neste caso, ao fim e ao cabo, é um tratamento coerente do CARF, de se ater apenas ao que se pede, que é reconhecer a natureza de erro de fato e deixar com que a Receita Federal dê os próximos passos, inclusive a alocação. Por isso que, nesse ponto, a recorrente discorda do acórdão de Câmara Baixa, que, no voto vencedor, na visão da recorrente, acabou avançando o sinal, porque fala, o CARF não tem competência para decidir por uma realocação de destinação a maior, e não se pediu que o CARF fizesse isso, e que então o caso não teria solução. Veja, se se adotar a premissa de que apenas o erro de fato ele desencadearia uma série de atos no âmbito da Receita Federal, e atos esses, a exemplo de um caso idêntico, que redundaram no reconhecimento do direito do contribuinte contra um auto de infração, pensa-se que esse é o caminho correto. Aqui, inclusive, na Câmara Baixa, eu destaquei o termo desjudicialização. Por quê? Se eu tenho provas de que aqui eu tenho um erro de fato, é natural que o contribuinte não vai concordar com a manutenção de um auto de infração que parte de uma premissa de vontade de recolher menos imposto. Então, resumindo, é isso, e agora parto para os pontos aqui, tentar ilustrar um pouquinho disso que eu comentei. Bom, então temos, como o relator já colocou, um dissídio jurisprudencial evidente. Aqui são excertos do despacho de admissibilidade que deixam claro a similitude, falando, a similitude enfática resta evidente, na medida em que ambos se analisou a destinação de valores ao FINOR no mesmo ano de 2004. Por que, senhoras e senhores, isso é importante? Porque, como dito pelo Dr. Fernando, o ano de 2004 foi o ano da virada, de 18% para 12%.
A própria legislação é prova disso. E todos os casos, em que, inclusive que o contribuinte tem de erro, é justamente nessa virada. Então ele vinha recolhendo a 18, estava ali no automático, e aí chega em 2004 ele acaba replicando 18, quando na verdade era 12. Então o erro de fato, nesse sentido, foi motivado por o quê? Por esse, vamos dizer, a aplicação automática dos percentuais que vinham até 2003. Então, aí é importante identificar essa similitude fática que o despacho de admissibilidade destaca, porque ambos ocorreram no ano de 2004, natural, sendo devido 12 e recolhido 18. E mais adiante ele vai falar o seguinte: assim, diante de circunstâncias fáticas substancialmente idênticas, enquanto o acórdão paradigmático afirmou tratar-se, obviamente, de um erro de fato, e, salvo engano, esse acórdão paradigmático do Dr. Paulo Jackson, ex-secretário da Receita Federal, no que foi acompanhado pelos seus pares, decidindo pela possibilidade de serem feitos os devidos ajustes para que tal valor se adequasse àquele declarado da DIPJ. Segunda similitude fática, em ambos os casos eu tenho a DIPJ refletindo corretamente os 12%, né? E apenas o DARF específico com um equívoco de 18%. E aí ele fala, o acórdão recorrido sustentou, aqui no caso, que a diferença recolhida maior caracterizaria uma contribuição voluntária ao fundo e não um erro de fato. É daí, senhoras e senhores, que eu insisto nesse ponto, que as senhoras e senhores analisem de fato se lhes parece um erro de fato ou uma contribuição voluntária. Se a decisão for por erro de fato, nos parece importante desencadear esse procedimento ocorrido num caso relacionado, que foi citado no recurso especial, para que a própria DRJ, analise sobre essa perspectiva, assim como a Receita Federal. Então vejam, erro de fato na destinação. Como eu disse, DIPJ, trago aqui nessa quadrinho com um grifo em verde, FINOR 12%, 379. DARF específico 569. Né, relativos ao mesmo período. Então, a ficha 36, aplicação de incentivos fiscais, consignou corretamente o percentual de 12% ao FINOR, o que na vista da recorrente aqui já seria suficiente para mostrar sim que é um erro de fato. Bom, aqui é apenas uma descrição, mas o que importa é o equívoco não poderia ensejar o tratamento do excedente como aplicação com recursos próprios, de forma presumida, tampouco como presunção absoluta, como se está considerando nesse processo até agora. E por que não presunção absoluta? Porque há provas corrigidas aos autos mostrando, sim, que o erro é de fato e não se tratou de investimento com recursos próprios. Vamos adiante aqui para mostrar então que reforçar a própria DIPJ ampara o fato de ser um erro, ou o argumento do contribuinte de ser um erro de fato. Aqui alegamos também a questão da verdade material, embora seja muito mais ampla do que se tem aqui no caso, nos precedentes do caso concreto, que é, uma vez verificado, aliás, jurisprudência pacífica do CARF, uma vez verificado tratar-se de erro no preenchimento de declaração, e aqui no caso é preenchimento de DARF, não é da declaração, mas uma vez verificado erro no preenchimento, ele deve ser superado em prol do direito material. É o princípio da verdade material que se pede desde o início, que se aplique aqui no caso, sob pena de se manter um auto de infração sabidamente nascido de um erro do contribuinte. Então, seguindo adiante, como eu disse, o CARF já reconheceu, e como eu tinha dito, o conselheiro, a relatoria Dr. Paulo Jackson, comprovado, leio a parte em verde da emenda, do acórdão 301.001.133, de março de 2013, comprovado o cometimento de erro de fato no preenchimento de DARF utilizado para pagamento de aplicação FINOR, relativa a 2004, destaca-se, promove-se seu reparo. E aí, a falta de enfrentamento pela DRJ implicou, naquele caso, a nulidade do acórdão e daí, de DRJ, e daí o retorno dos autos. E aí, Dr. Paulo Jackson, apenas destaco aqui, que é o ano calendário, esse quadrinho de baixo, com as partes negritadas, que é basicamente o que aconteceu aqui no caso concreto. E aí, apresenta às senhoras e aos senhores os passos seguintes naquele outro processo. Então, quer dizer, o CARF determina que a DRJ analise, ou reanalise o caso,
e a DRJ, por unanimidade, julga procedente a manifestação de inconformidade para que o erro de fato fosse saneado com a alocação da parcela excedente. As palavras do Dr. Hugo. Note-se que o DARF em apreço se refere justamente ao ano calendário em que o percentual havia sido reduzido de 18 para 12, sendo razoavelmente compreensível o equívoco cometido pelo contribuinte. Destarte, faz inevitável concluir pela efetiva ocorrência de mero erro de fato no preenchimento e recolhimento do DARF, consoante alegado pela manifestante e já admitido pelo CARF. Por isso que no início eu disse, é importante que o CARF admita apenas isso, ao erro de fato, e não avance em relação à competência quanto à alocação, porque isso é matéria do fisco, da Receita Federal. E aí, aqui trago um excerto do despacho falando, estando devidamente demonstrado nos autos o equívoco do contribuinte, impõe-se reconhecer o erro de fato e promover o devido saneamento. E a DRJ, então, determina isso a DRF e mostra que, no caso concreto, basta o reconhecimento do erro de fato. Trago outros julgados nesse mesmo sentido, agora do Dr. João Otávio Opperman, que hoje, ou pelo menos até pouco tempo, era especialista, que no CARF de 2015, que fala o seguinte, olha, o debate a respeito da alocação do DARF ele não é importante agora. O que é importante é, houve um erro ou não? E aí ele fala, me leva à convicção de que houve um mero erro no preenchimento do DARF. Então, aqui é o voto da conselheira, a relatora, que restou vencida na Câmara Baixa, falando, então, só cabe falar em excesso de destinação se houvesse opção declarada em DIPJ acima dos 12, ou seja, se o contexto probatório, o conjunto probatório dos autos, indicasse ser à vontade, o que não é o caso. Então ele fala, olha, como no caso não houve essa declaração de 18% na DIPJ, é válida a pretensão em ver regularizada, a fim de que esse percentual excedente para a destinação seja, enfim, reconduzido para o imposto de renda. Então, fechando aqui, antes dos 15 minutos, que se pede ao conhecimento do recurso especial, nos mesmos termos do despacho de admissibilidade, que enfrentou na vírgula o ponto concreto, e se pede a sua reforma, a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer o erro de fato e permitir, então, que o processo siga o seu rumo, impedindo, por outro lado, que se caminhe por uma judicialização desnecessária, dado tratar-se de evidente erro de fato. Fecho a apresentação, presidente, agradeço a atenção e devolvo a palavra à senhora. Muito obrigada, doutor. Doutor Fernando, pode continuar. Ok, presidente. Então, o PFN foi intimada, né? Requeriu o não conhecimento do recurso. Vamos lá. Então, trata o presente processo de auto de infração relativo ao RPJ de 2004, por excesso da destinação feita ao FINOR. O lançamento de ofício decorreu de representação em função do interferimento parcial do PEC, tratado no processo ali de final 2007-00. Eu vou seguir já. A fim de fornecer o necessário contexto, traça-se o histórico do contencioso relativamente à matéria de interesse, com ênfase na específica relação entre o presente feito e o processo número 2007-00. Desde logo, cumpre registrar que o processo final 2007-00 trata do PEC, protocolado pelo contribuinte. Naquele processo, o contribuinte alegou erro de fato, no preenchimento do DARF, questão dos 18% para os 12%. Ainda naquele processo, emitiu-se despacho decisório de 6/3/2008, indefinindo a revisão e retratação dos valores excedentes do limite legal. Na sequência, dirigiu-se representação fiscal à unidade de jurisdição. Em decorrência da representação, lavrou-se auto de infração desse processo, que estamos analisando agora. O contribuinte recorreu em ambos os processos, instaurando-se em cada um rito contencioso próprio e específico. No processo final 2007-00, a manifestação de conformidade centrou-se na arguição erro de fato no preenchimento do DARF. Quanto no presente processo, a impugnação aduziu que o lançamento fiscal dependia da decisão definitiva em desfavor do contribuinte no processo 2007-00. O RJ prolotou decisões dos dois processos, na mesma data, conforme os contornos da lei. No processo 2007-00, o acordo da impugnação manifestou que, nos termos da legislação aplicável, o recolhimento destinado ao final não pode ser retificado e representa opção inequívoca e irretratável. Já nesses autos, a decisão de primeira instância reconheceu a ligação entre o presente processo de número 2007-00, destacando que a dita conexão não prejudica o lançamento fiscal. Antes contrário ao referendo. Consignou que a DRJ que a discussão sobre o valor destinado ao FINOR
vem ocorrendo naquele processo final 2700, em rito contencioso próprio. O lançamento objeto do presente feito decorre da decisão proferida naquele processo, não se admitindo aqui a rediscussão do que foi decidido naquele feito. Muito bem. Observe-se que a discussão em torno do alegado erro de fato, de natureza do excedente recolhido ao final e da possibilidade ou não de retificação, retratação, restituição, compensação, instaurou-se no processo final 2700. Já a discussão do presente processo instaurou-se quanto à possibilidade de lançamento de ofício na pendência da decisão administrativa no processo final 2700. Recurso voluntário interposto no presente processo segue a linha de defesa adotada desde a impugnação, de que o lançamento fiscal dependeria da decisão definitiva. Significa dizer que o recurso voluntário desses autos não alega, em nenhum momento, que teria havido erro de fato no preenchimento de valores destinados ao FINOR. O argumento erro de fato no preenchimento de DARF foi submetido ao recurso voluntário no processo final 2700 e lá apreciado e decidido. Nesse ponto, relevante destacar que o CARF julgou os recursos voluntários dos dois processos na mesma data e que os votos registrados no acórdão 1301, 004, 336, naquele processo final 2700, são os antecedentes lógicos dos votos no acórdão, estamos julgando aqui, 335, hora recorrida. O acórdão hora recorrido seguiu, por maioria de votos, o entendimento da decisão de piso, daquela questão que não teria como se alterar. Desculpa aqui. O acórdão recorrido seguiu, por maioria de votos, o entendimento da decisão de piso, de que a discussão quanto à natureza da destinação do excedente e quanto à possibilidade ou não de compensação que já devido no ano do calendário 2004, ocorre no processo 2700, não cabendo aqui rediscussão do que já decidido naquele contencioso. Esse, portanto, fundamento do voto vencedor no acórdão aqui recorrido. No mais, o voto vencedor apenas reproduziu o que decidiu o CARF no processo relacionado. Desde que o voto condutor do acórdão hora recorrido registra logo de início que a decisão quanto ao lançamento fiscal decorre do decidido no processo final 2700. Então, aqui nos parágrafos seguintes, o voto consigna que o decidido no processo 2700 transcreve aqui só os fundamentos. Na conclusão, o voto reafirma que a decisão do CARF no presente processo decorre de decisão prolatada no PEC, no outro processo. Do até aqui exposto, entendo que a matéria erro de fato no preenchimento do DARF não foi arguída no recurso voluntário nesse processo, nem tampouco discutida pelo CARF nos presentes autos. O mérito do argumento foi discutido e decidido no outro processo. Ele, ademais, contribuinte intentou, pela via de embargos declaratórios, trazer para o presente processo questão de mérito arguída, discutida e decidida no processo final 2700. Explica-se. Aqui, o que aconteceu foi o primeiro despacho decisório, o contribuinte interpôs embargo de declaração, falando da alegação do erro de fato. Os embargos foram rejeitados, dizendo, olha, isso aqui não era matéria do recurso. O contribuinte interpôs recurso especial, foi para o primeiro despacho de admissibilidade que não acatou, não deu seguimento. Foi interposto um agravo, e no agravo disse, não, olha, tem sim divergência, tem um erro de fato. E o processo voltou, então, para o presidente de Câmara, que à luz, então, de decidir nesse agravo, falou, tá bom, então, dou seguimento ao recurso. O que eu estou compreendendo aqui, senhores, são vários, o voto pode ter vários desdobramentos a depender do que vocês decidirem comigo ou não. Eu entendo que a gente não pode discutir, não estou concordando com o agravo, entendo que o agravo está equivocado, essa matéria não era objeto de recurso, se o erro de fato ocorreu ou não, a discussão do outro processo, não desse processo. O ideal é que eles estivessem correndo junto, mas não estão correndo junto, por algum motivo eles foram separados. Então a gente tem algumas consequências. Eu acho que não há divergência nesse processo, tem uma premissa equivocada aqui do agravo, que talvez foi induzido em erro, porque se acaba falando do processo principal, mas a menção é sempre, olha, foi decidido no processo principal e não teve erro de fato. Então, se a gente decide nesse processo que houve erro de fato, essa matéria ainda está em discussão no outro processo.
né, no processo precedente. Então, eu estou encaminhando meu voto, né, dizendo, olha, em suma, a matéria erro de fato no preenchimento do DARF, integra a lide posta no processo 13.327.00.1726.2007.00 desde o início. De outro lado, não compôs a lide submetida da RJ e ao CART no presente processo. No presente feito, vale insistir, o contribuinte apenas sustentou, tanto em primeira quanto em segunda instância, que o lançamento fiscal dependeria da decisão administrativa definitiva em seu desfavor no processo anterior. Acrescento por relevante que o processo final 2007-00 contribuinte depois de recurso especial essencialmente idêntico ao apresentado nesses autos, né? Mesmo as alegações de divergência, com base nos mesmos paradigmas. Naqueles autos deu seguimento ao recurso especial precisamente quanto à matéria erro de fato no preenchimento do DARF. Então, eu estou votando aqui por não conhecer o recurso. É complicado porque a gente tem um problema aqui que se o outro processo for reformado, né, mas eu acredito que seja uma decorrência só aplicar nesse processo que foi decidido no outro. Aí, se vocês entenderem que não é caso de não conhecer o recurso, no mérito eu vou encaminhar para uma resolução para que me encaminhe o outro processo, para que a gente aprecie juntos. Porque nesse processo, eu entendo que neste, a gente não pode decidir se houve erro de fato, porque essa discussão é do processo que ainda não foi sorteado. Mas eu até pensei em fazer isso por despacho, mas eu não estou vendo a divergência neste processo para a gente decidir aqui. Desculpa, doutor Fernando, se eu terminou, porque eu vou passar a doutora Lívia pediu a palavra. Doutora Lívia, pode falar. Eu concordo, Fernando, com tudo. Realmente, não é matéria aqui de mérito decidir o erro, essa questão está no outro processo. A questão é que, como os dois processos sempre caminharam juntos, foram julgados juntos, talvez isso nunca tenha sido discutido, né? Mas esse processo, qualquer decisão que se dê nele, ela é condicional à decisão do processo final 2007-00. Sempre. Tanto que a premissa do acórdão recorrido, do voto vencedor, é como foi decidido assim naquele, então, isso. Eu acho que a gente não consegue nem decidir se conhece ou não do presente recurso. Eu teria uma preliminar de conversão de diligência aqui, de resolução, porque eu acho que qualquer decisão que a gente dê nesse processo, sem ser julgado o processo do final 2007-00, vai ser uma decisão condicional. Porque se a gente não conhecer desse recurso, fato o auto de infração vai ser julgado válido, ele vai para a cobrança, mas ele não vai poder ser cobrado porque a gente ainda não sabe se deve ou não, porque o final 2007-00 não foi julgado ainda. Então, vai ficar uma coisa estranha. Então, eu acho que eu levantaria uma preliminar de conversão em diligência para que esse processo só possa ser julgado depois do trânsito em julgado administrativo do 2007-00, ou necessariamente, ou conjuntamente, enfim. Mas que a decisão aqui é condicional à decisão lá necessariamente. Então, eu não posso proferir decisão condicional, né? Então, acho que essa vinculação tá muito clara para mim. Então, eu levantaria essa preliminar de conversão, de resolução. Doutor Caio, depois doutor Edeli. Pode falar, doutor Caio. Só levantou a mão. Não? Eu até abaixei, porque a Lívia ela já trouxe muito do que eu queria falar. Eu concordo com o Fernando e concordo com a Lívia simultaneamente. Formalmente, o Fernando está corretíssimo. Eu li agora a integralidade do recurso voluntário do contribuinte. No recurso voluntário, ele faz dois tópicos, né, Fernando? Da impossibilidade, da ilegalidade do auto de infração, de que tinha que ter esperado, né, de que esse procedimento tinha que ter aguardado o desfecho do outro, e é só isso. E depois fala da impossibilidade da multa. É isso. Só que ali ele levantou uma bola. Né? Às vezes essa deficiência, ela inclusive faz parte da própria natureza e dinâmica dos dois processos. Então, se a gente tem a ferramenta da diligência, eu acho uma solução jurisdicional muito mais razoável. Não que o Fernando esteja formalmente errado em termos processuais e regimentais. Mas, então, era isso que eu queria registrar. Ok, doutora Edeli. Muito
pensando aqui como é que se resolve isso pela diligência, mas eu tenho outra objeção. É que o agravo, né, no exame do agravo, o recurso especial primeiro não teve segmento por ausência de pré-questionamento. E aí no agravo se afirmou o pré-questionamento em função da resposta que foi dada nos embargos. Né, nos embargos se disse, olha, não precisava apreciar porque isso foi apreciado. Né, não havia omissão porque isso foi apreciado. Né, e o meu padrão em termos de conhecimento tem sido não discutir o que é respondido em embargos. Respondido está e assim caracteriza a divergência. Mas, para além disso, nos casos de conexão, né, esse aqui é caso de decorrência, né, de conexão, decorrência, vinculação, eu tenho entendido o artigo 6º do RICARF no sentido de que a gente deve reproduzir a decisão de mesma instância e que os fundamentos do principal se incorporam ao decorrente e assim é possível subir os dois mediante recurso especial contra os mesmos fundamentos. Então, se o recurso for manejado tempestivamente, a mesma divergência, se admitida no principal, deve ser admitida no decorrente e os dois processos chegarem para julgamento. Aparentemente foi isso que aconteceu. Eu não abri o outro processo principal para ver se ele foi admitido em relação ao erro de fato. Mas a intenção do sujeito passivo, me parece, foi trazer a mesma discussão nos dois processos. Então, em circunstâncias assim, eu acho que houve um erro na hora da formação de lote. Esses processos, se eles têm essa conexão, eles deveriam ter sido distribuídos conjuntamente. Né? E aí, talvez resolução resolva isso. Né? Só tem essa dúvida aqui minha precedente, não sei se o Fernando chegou a olhar o outro processo, de que lá a divergência é a mesma. Sim, a divergência é a mesma. É o que eu acabei colocando a minha alternativa aqui. É uma resolução e trazer outro processo, porque eu não consigo, com esse processo aqui, nesse momento, falar que tem a divergência. Eu não vou, eu acho que é uma matéria que sequer foi questionada no recurso voluntário. Eu não, por mais que se coloque alguma coisa em termos dos embargos, eu não consigo dizer que esse não era nenhum pedido do contribuinte a respeito disso, de ressuscitar essa matéria. Agora, então, eu não consigo, olhando só esse processo, falar ele tem que subir. Se tiver o outro junto e a gente admitir, por decorrência, esse acaba indo, não para a gente decidir exatamente a divergência nesse, mas só para aplicar o resultado do principal. Mas eu consigo subir esse pelos... Desculpa, é que eu tinha perguntado para o Fernando... Pode voltar para você. Desculpa. Eu consigo subir esse pela resposta aos embargos, só que eu acho inapropriado decidi-lo antes do outro. Por isso, eu acho que a diligência é a melhor solução. Só para dizer, tá, dele, o outro foi admitido. Ele está em condições de, por resolução, pedir para que ele seja encaminhado para mim e julgar os dois. Eu acho, digamos assim, solucionável. Eu não consigo conhecer. Por isso que eu vim fazer só o conhecimento aqui, mas eu entendo também que poderia o outro ser sorteado para mim, o relato em conjunto. Foi por essa discussão toda que eu falei até agora que eu não me senti confortável de pedir por despacho para me encaminhar esse processo. Tá? Matosinho. Eu não estou divergindo, mas eu não sei se uma solução aí não seria simplesmente sobrestar esse julgamento desse aqui, porque não tem matéria nesse aqui. O reflexo do outro é automático, só para não ser encaminhado para a unidade de origem. E aí, fazer aguardar a distribuição, o Fernando mesmo já até analisou essa matéria, do outro. Me parece que assim, a questão é de sobrestamento. Eu não vejo nem como reproduzir a decisão do outro aqui. Porque assim, não caberia esse recurso especial. Não tem essa divergência. Isso está bem claro, né? A divergência está lá no outro. Né? Porque ele poderia e deveria talvez ter sido pensado e aí andarem juntos já desde o princípio, né?
que não pode julgar, ou não conhecer agora, também mandar para a origem, eles vão prosseguir, não dá. Eu, sei lá, não estou afirmando peremptoriamente, mas uma alternativa seria essa, né, que eu vejo assim, de sobrestamento do julgamento deles. Delia? Eu entendo o sobrestamento inapropriado nesse momento, porque é como estaria implícito que não tem matéria a ser conhecida, e aí eu reitero, processo decidido como decorrente do principal, né, diante do artigo 6º do RICARF, a determinação de que seja aplicada a decisão de mesma instância, né, para mim, a solução, a consequência mais justa, procedimentalmente mais correta, é admitir que o litígio existente no principal é replicado no decorrente, estabelece a competência para julgamento de recurso especial nos 2 processos para a Câmara Superior, desde que o sujeito passivo apresente o recurso tempestivamente, suscitando a divergência sobre o fundamento que, determinante para o principal, foi aplicado no decorrente por reprodução da decisão da mesma instância. Então, não acho que é sobrestamento. Acho que teríamos que decidir se foi isso que aconteceu, teríamos que decidir os 2 recursos especiais que apontaram divergência acerca da mesma matéria, que é fundamento dos 2 acordos. Ok, doutora Lívia? Só reforçando, por isso que eu falei em preliminar. Antes de decidir o conhecimento, a gente nem entraria nesse mérito. A gente já converteria em diligência antes de analisar. E a gente analisa o conhecimento quando for o caso, quando voltar. Ok. Doutor Matosinho, gostaria de falar ainda ou só... Não? Bom, então, pessoal, vamos votar então a conversão do julgamento. Ah, doutora Edeli, quer falar? Não? Tá. Então vamos votar a conversão do doutor Fernando. Pois não. Só para esclarecer, eu já tinha olhado, mas só para confirmar, outro processo, o despacho admitiu o recurso parcialmente igualzinho, o contribuinte interpôs agravo e o agravo não foi rejeitado. Então ele está na mesma situação, digamos, que esse, só que ele não foi sorteado. Então, só estou reformulando então aqui meu voto no sentido de solicitar que aquele processo, em função lá do artigo 6º, seja distribuído também para relato conjunto dos processos. Perfeito. Então, o senhor vota nesse sentido, né? Tá certo. Então, vamos votar a proposta do relator de conversão de julgamento em resolução, objetivando a remessa, né, dos autos do processo decorrente para julgamento em conjunto. Ok. Doutora Edeli? Com o relator. Só que esse processo ele teve um passo a mais por conta da ausência de questionamento, aí os processos acabaram descasando, né? Com o relator pela diligência. Ok. Doutora Lívia, como nota? Também com o relator. Então não vai ser afirmado nada quanto ao conhecimento, né? É só legalmente com o relator. Vamos chamar o processo. Conselheiro Toselli, como vota? Caso aparentemente simples, quantas discussões neles presentes, né? E aí eu até estava esperando a Delia para esse despacho de embargos, aí fica para um próximo capítulo a gente discutir seria caso de insuficiência recursal prévia ou o fato do despacho o despacho de embargos ter negado a omissão, se isso já caracteriza pré-questionamento, que é uma outra discussão interessante que eu fiquei com ela em dúvida. Mas concordo que a melhor solução diante desse caso específico, e partindo da premissa de que o outro recurso especial foi admitido nos mesmos termos, a gente precisa se deixar um pouco o plano teórico e para o plano prático. E realmente me parece que o mais a decisão que mais satisfaz, acho que de forma plena aqui o processo, é você reunir os 2. E como isso está, a gente viu que é possível, eu concordo plenamente com a solução proposta de baixar em resolução, chamar aquele outro processo sem entrar no mérito nenhum de conhecimento, só pela própria vinculação dos autos, e aí Dr. Fernando trará
a melhor solução em breve. Então, acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Como não vamos tratar do conhecimento, eu acompanho também. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho a proposta do conselheiro Fernando pela resolução. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Conforme anteriormente dito, eu concordo e acompanho. Eu também acompanho, então foi convertido o julgamento em resolução, para que o processo número, que aí o doutor Fernando depois coloca, será solicitado para julgamento em conjunto em face da decorrência. Certo? Doutor, muito obrigada. E aí eu acho que na próxima só retorna. Muito obrigado, presidente. Faço saúde às senhoras, senhores e suas famílias. Até breve. Obrigado. Tchau. Patrícia, vamos encerrar a gravação um instantinho?